paz do Senhor, meus amados. Estamos dando continuidade aqui no nosso estudo nos livros poéticos e nesta aula nós estamos entrando no terceiro saltério, onde nós vamos estudar os salmos que vão do salmo número 73 até o salmo de número 89. Como nós já vimos, os salmos eles são poesias geralmente cantadas. E como poesias, os salmos eles expressam muito daquilo que está dentro do íntimo, do coração do salmista. Dessa feita, por conta disso, nós temos muitos salmos de aleluia, nós temos salmos de adoração, nós temos salmos de louvores e temos também os salmos de lamento, onde o salmista ele vai expressar diante de Deus aquilo que a sua alma está sentindo, as suas angústias, as suas ansiedades, e com isso nos ensinam lições valiosas que nós vamos aprender hoje, estudando 3 salmos em específico. Estudaremos o salmo de número 73, o salmo 82 e o salmo 88. Salmo 73. O salmo 73 ele é um salmo de lamento, onde nós vemos um salmista profundamente angustiado com a injustiça social. Geralmente, salmos de lamento, eles começam de forma pesarosa, de forma triste, e em algum momento no meio do salmo para o final, o salmista ele muda o tom do salmo, ele termina normalmente com uma palavra de esperança, com uma palavra de alegria, e esse é basicamente a estrutura do salmo 73. Nós vemos um salmista que começa o salmo profundamente angustiado, olhando ao seu redor e vendo as injustiças sociais, vendo como ele tinha a consciência e o testemunho interno de que ele era justo, né? Que ele era reto, que ele era obediente à palavra de Deus. E quando ele olhava ao seu redor, ele via que os homens ímpios, os homens maus, os homens arrogantes, eles prosperavam mais do que ele. Eles levavam vida tranquila, enquanto ele era constantemente ali tomado pelas intempéries da vida, parecia que as coisas não mudavam, parecia que as coisas não prosperavam, não melhoravam para ele. Enquanto para aqueles que eram ímpios, ele tinha a nítida sensação de que as portas se abriam para eles e a vida deles era mais próspera, pelo menos no entendimento dele, do que a vida dele, que era justo e reto de coração. E só com isso, o salmista ele já nos ensina uma lição valiosa. Nós temos liberdade de chegar para o nosso Deus e rasgar o nosso coração diante dele. Nós temos liberdade, os salmistas nos ensinam que nós podemos chegar para o nosso Deus e dizer: Deus, eu não entendo por que as coisas estão assim. Eu não entendo porque os maus parecem prosperar e parece que os meus caminhos o Senhor não abre. Nós temos liberdade diante de Deus de rasgar a nossa alma e levar até Ele as nossas angústias, levar até Ele as coisas que nós não entendemos. E a palavra de Deus, Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte, que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados. Em determinado momento no Salmo, o nosso irmão salmista, ele chega a dizer, no verso 12 em diante: Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois sou de contínuo afligido e cada manhã castigado. Nós podemos entender aqui pelas palavras do salmista que ele foi tentado pela inveja e sucumbiu a ela. Muitas vezes nós também somos tentados, porque vivemos em um mundo no qual nós, como cristãos redimidos no sangue de Cristo, já estamos livres da culpa do pecado, já estamos livres do poder do pecado, porque somos chamados a viver em santidade, mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Vivemos essa eterna tensão entre o já e o ainda não, porque nós já vemos lampejos, o sol da justiça já brilha com seus primeiros raios na alva, mas ainda não em sua plenitude. Então, nesse mundo, nós ainda experimentaremos injustiças. É fato. Mas o que nós não podemos perder de vista é que a nossa esperança não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança está nas coisas do alto, está num reino já inaugurado,
mas é um reino que é um reino por vir. Amados, até lá, até o nosso Cristo vier uma segunda vez em glória e grande poder para julgar vivos e mortos. Esse nosso discurso, ele é fruto de corrupção do coração e inevitavelmente ele conduz à murmuração. O nosso salmista entendeu isso e ele parece ter mudado o tom, ele parece ter entendido isso, os olhos dele se abriram para ver o sol da justiça. E ele entendeu que a nossa fé, ela precisa estar no nosso Deus, que é galardoador daqueles que o buscam. O salmista, então, ele olha para aqueles que são ímpios, que são maus, que são soberbos, que vivem uma aparente bonança. E quanto a eles, quanto a esses que zombam de Deus, quanto a esses que são amantes de si mesmos, a revelia de Deus e da sua palavra, o seu destino já está selado. O salmista ele nos revela a partir do verso 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embutrecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza para sempre e a minha herança para sempre. Os que afastam-se de ti, eis que perecem. Tu os destróis, todos que são infiéis para contigo. Amados, como cristãos, como embaixadores de um novo reino, vivendo em um mundo caído, nós devemos pedir para que Deus grave a eternidade em nossos olhos, para que as circunstâncias que estão ao nosso redor não possam empobrecer a nossa fé. Precisamos viver dignos da salvação a qual nos foi legada. Nós precisamos olhar para o céu, que é de onde vem o nosso socorro, porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança está apenas para as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. O Salmo 82 também é um salmo curto, mas muito profundo, muito interessante. É um salmo de Asaf, onde, apesar de ser um salmo curto, ele apresenta algumas dificuldades. Ele vai oscilar ali entre salmo imprecatório, salmo de lamento. E a primeira dificuldade, talvez a principal, é a interpretação de quem são os deuses no qual o salmista cita. Bom, é lógico que nós estamos falando aqui de poemas, de linguagem poética, linguagem figurada. E os deuses aqui citados não são divindades pagãs, não são divindades de Canaã, né, dos deuses cananeus, os quais o povo de Israel estava inserido. Deuses aqui se refere a juízes e autoridades terrenas que têm falhado em exercer a sua responsabilidade de julgar com justiça as pessoas. Aqui Deus se apresenta como o supremo juiz, onde em seu tribunal divino ele vai julgar esses juízes que julgam com balanças e pesos desmedidos, irregulares, que julgam sem justiça. E esse salmo, ele nos chama como cristãos a assumir a nossa responsabilidade quanto às injustiças que são cometidas. Nós não podemos pecar pela omissão. Enquanto embaixadores de Cristo nesse mundo caído, nós somos chamados a nos posicionar em favor dos oprimidos, dos marginalizados, daqueles menos favorecidos. Nós temos a obrigação, assim como Deus uma vez anunciou para Abraão que nele, em sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Nós também devemos assumir a nossa responsabilidade de, em nós, as famílias da terra serem também benditas. Nós somos instrumento de justiça de Deus aqui nessa terra e não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Aqui o salmista, esse salmo, ele nos traz à memória essa nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto herdeiros, juntamente com Cristo do céu.
O salmo começa como um oráculo divino de Deus e termina como um pedido desesperado do salmista para que Deus se levante e faça prevalecer a justiça. Nós sabemos que, tendo em vista a perspectiva profética, esse salmo, esse pedido do salmista, ele vai sim ser atendido. No último dia, no dia do juízo, quando Cristo descer com as suas hostes celestiais em grande glória para julgar vivos e mortos. E nesse dia, o sol da justiça vai brilhar com a força de 1000 sóis, e não haverá mais sombra de injustiça e nem de pecado. Entramos agora então no Salmo 88. Salmo 88 é frequentemente citado como o salmo mais triste da Bíblia. É um salmo de autoria de um homem chamado Emã. Talvez seja o mesmo Emã que é citado lá em 1 Crônicas 6:33, no capítulo 15, versículo 17, onde ele vai ser descrito, Emã, como um levita, um músico da tribo de Levi que trabalhava ali, que servia ali no tabernáculo durante o reinado do rei Davi. No início da aula, nós dissemos aqui que normalmente, os salmos de lamento eles começam de forma triste e terminam de forma esperançosa, terminam com um tom de esperança, de alegria, de quem sabe que seu socorro vai chegar. Isso não acontece no Salmo 88. Salmo 88 ele começa triste e ele termina com a palavra trevas. E muitas vezes nós somos levados a pensar por que esse salmo veio parar aqui na Bíblia? Por que esse salmo foi incluído no cânon bíblico? Bom, assim como Emã, existem muitos irmãos nossos justos, muitas vezes até nós mesmos, que atravessamos momentos desesperadores na vida. Problemas com filhos, doenças incuráveis, dificuldades financeiras, outros tipos de sofrimento que acometem a nossa vida muitas vezes, de forma que nós não entendemos o porquê, e muitas vezes parece que Deus não ouve o nosso clamor. Como Emã lidou com o sofrimento? Como esse salmista, esse levita, esse homem de Deus lidou com esse tipo de problema? Salmo 88 nos explica, nos ensina e nos ajuda a lidar também nós com momentos como esse. O sofrimento de Emã teve um efeito contrário do que tem na maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, ao chegar num estado como o de Emã, que Emã chegou, muito provavelmente parariam de orar, parariam de buscar a Deus, não buscariam mais a presença do Senhor. Mas Emã não. Emã orou ainda mais, quanto mais ele sofria, mais ele orava, mais ele clamava, e ele queria que as suas orações chegassem até a Deus. Parece que o silêncio de Deus para Emã era o que mais doía na alma dele. Os puritanos chamam esse momento que muitas vezes acontece conosco também. Às vezes parece que a gente ora e a nossa oração não passa do teto do quarto. Eles chamam de a noite escura da alma. O silêncio de Deus durante o nosso sofrimento parece tornar o sofrimento ainda mais amargo, ainda mais doloroso, ainda mais difícil. E no meio do seu sofrimento, Emã não tem problema nenhum em dizer a Deus, eu sei que foi o Senhor que fez isso comigo. Para um judeu crente, para um judeu devoto, piedoso, ele sabia que tanto os bons momentos quanto os ruins procedem da vontade soberana de Deus, que nada escapa ao seu domínio. Claro, nós também somos atacados pelas hostes inimigas, nós também somos seduzidos pelo nosso próprio pecado, que produz consequências na nossa vida. Mas em última instância, em alguns momentos e em muitos momentos, e a Bíblia está recheada de exemplos disso, Deus muitas vezes permite o nosso sofrimento. Às vezes ele deixa a gente saber o porquê nós estamos sofrendo. Às vezes não, como foi o caso de Jó. Jó tenta desesperadamente, no livro inteiro, entender o porquê que ele estava sofrendo. E ele termina o livro sem entender o motivo do sofrimento dele. Se lembre, Jó não leu o capítulo 1 do livro de Jó. E no meio de tudo isso, desse turbilhão de sentimentos,
Emã, ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a dizer: Deus, se o Senhor permitir que eu morra, o Senhor vai perder uma testemunha fiel aqui na terra. Ele diz a Deus: se ele morrer, como ele louvaria a Deus nessa terra? Como ele seria um pregador da bondade de Deus aqui na terra? Se ele morresse, Deus perderia uma testemunha fiel dele nessa terra. E a pergunta que fica aí quanto a nós: será que assim como Emã, nós também podemos levar esses argumentos diante do trono de Deus em oração? Quanto mais ele sofre, mais ele ora. E parece que é Deus esconder o seu rosto para a aflição de Emã, o que mais dói no coração dele. E com o tormento desse salmista, desse levita, com o sofrimento de Emã, nós podemos aprender pelo menos 5 importantes lições que ele nos deixa. A primeira é que o fato de você ser crente não indica que você não vai sofrer nessa terra. O fato de nós sermos cristãos, piedosos, de já termos entregado a nossa vida a Deus, não é um passe livre pelo sofrimento nessa terra. Não quer dizer que você vai ser alegre, feliz e tranquilo nesse mundo. Se lembre, Deus está muito mais interessado com a sua salvação eterna do que com a sua felicidade terrena, passageira nessa nossa vida que é efêmera. A segunda importante lição que nós podemos aprender é que Deus não tem compromisso de fazer com que os nossos momentos de paz e tranquilidade durem a vida inteira. Não, nós precisamos entender que entre o Egito e a Terra Prometida existia um deserto. E muitas vezes o sofrimento é a escola de Deus. Não se esqueça que a dor que Deus nos aflige, ela não pode ser desperdiçada, ela é sempre pedagógica, ela sempre nos ensina, mesmo que nós não entendamos o motivo dela. O terceiro é que não existe melhor professor de oração do que sofrimento. Não se esqueça que os hinos mais bonitos foram aqueles escritos em meio a lágrimas. A dor precisa, no mínimo, quebrantar o nosso coração e nos aproximar de Deus. A quarta lição valiosa que nós aprendemos é que Deus nem sempre responde a nossa oração imediatamente. Nem sempre alivia a nossa dor e o nosso sofrimento. E nem sempre Ele vai nos responder e fazer da maneira como nós queremos. Se lembre de que Paulo, quando teve o espinho na sua carne colocado por um mensageiro de Satanás a esbofetear o rosto